Você não lembra a data, nem o motivo, mas lembra da sensação exata. Daqui pra frente, esse homem não me representa mais. Não foi uma briga, não foi um escândalo, foi uma decepção seca, pesada, acumulada. E quando ela transbordou, você não explodiu. Você apenas desligou, como quem desliga um interruptor velho e pensa: aqui dentro você morreu. Seu pai ainda estava vivo. Continuava andando pela casa, abrindo a geladeira, controlando tudo com o olhar. Mas por dentro você já o havia enterrado. Você parou de ouvir, de confiar, de admirar. Ele falava, você já não absorvia. Ele mandava, você obedecia por fora, mas por dentro ria. Não era um pai ruim, mas era um homem quebrado. Ausente mesmo estando presente. Frio mesmo sendo provedor. Rígido, às vezes agressivo. Um homem que confundia respeito com medo e autoridade com volume. Nunca disse orgulho. Nunca disse desculpa. Nunca olhou nos seus olhos como quem diz, eu também sou falho. Ele te moldou no grito, na cobrança, no silêncio amargo de quem também teve um pai pior que ele, e você cresceu num campo minado emocional, onde toda tentativa de conexão era punida com distanciamento, até o dia em que você tomou sua decisão, sem cerimônia, sem voz alta. Você matou ele por dentro, não com raiva, mas com um desprezo cirúrgico. Enterrou sua imagem em um canto escuro da mente, e seguiu em frente acreditando que aquilo era maturidade. Não preciso mais dele. Faço do meu jeito. Vou vencer sem parecer com esse cara. Mas o que parecia autonomia era só carência disfarçada de força. Porque sem perceber você não matou só o pai real. Você matou também o pai simbólico, aquele que te daria estrutura quando ninguém mais estivesse por perto. E hoje você sente o preço disso. Tenta ser forte, mas sente que desmorona fácil. Tenta liderar, mas se sabota nos bastidores. Tenta amar, mas não sabe receber cuidado sem se sentir fraco. Você virou o homem que jurou nunca ser, mas sem a solidez que ele tinha. Você é só performance, tentativa, busca por validação, porque matou o pai antes de ter construído algo em seu lugar. Agora, o vazio te engole no silêncio. E você percebe que, quando enterrou seu pai, enterrou também a única chance de crescer com raízes. Você cresceu calado, mas queimando por dentro. Cada ordem mal explicada. Cada silêncio desconfortável à mesa, cada vez que ele te expunha na frente dos outros como se não doesse. Você anotava tudo, não num caderno, mas na carne. E esse caderno invisível virou promessa, promessa de vingança educada, promessa de nunca ser igual. Você não disse pra ninguém, mas todo homem sabe o que é isso. Aquela decisão secreta. Eu nunca vou falar com meu filho desse jeito. Nunca vou usar o medo como ferramenta. Nunca vou ser o homem que cala o mundo com o próprio orgulho. E assim nasce o arquétipo do adolescente em revolta fria. Ele sorri por fora, mas por dentro está construindo uma identidade que é só anti-pai. Tudo que ele veste, pensa, faz ou deseja é projetado para ser o oposto. Não gosta de futebol? Ótimo, o pai amava. Odeia terno? Perfeito, ele usava. Quer liberdade? Claro. O pai era prisão. Mas ninguém te contou que construir quem você é com base no que você despreza também é uma forma de dependência. Você acha que está sendo autêntico, mas sua vida inteira ainda gira em torno de um homem que você jura ter superado. Ele virou seu antimodelo. E o antimodelo é só outra forma de idolatria disfarçada. Você se rebela, mas continua reagindo a ele. Você diz que se libertou, mas ainda define tudo por oposição. É por isso que, mesmo aos 30, 40 anos, a presença dele ainda pesa nas suas decisões. Mesmo morto, mesmo ausente, ele ainda vive como sombra mal resolvida. E o mais cruel disso tudo, você está virando exatamente o que prometeu nunca ser, só que sem a força, sem a clareza, sem a estrutura que ele tinha. Você herdou a rigidez, mas não a firmeza. Herdou o silêncio, mas não a autoridade. Herdou o distanciamento, mas sem o respeito, porque você tentou fugir, mas fugiu sem mapear outro caminho. E agora você está à deriva, com raiva dele, com vergonha de você, e sem saber para onde ir. Você matou o pai por dentro, mas esqueceu de construir algo no lugar. E quando um homem apaga o pai sem substituí-lo por uma referência interior, ele não se liberta. Ele fica solto, desorientado, exposto, sem estrutura, sem base, sem norte emocional para se apoiar quando tudo aperta. Você cresceu acreditando que estava livre, mas era só um órfão funcional,
sobrevivendo, fingindo saber, escondendo a insegurança com frases prontas e posturas copiadas. O pai virou uma ausência que não te liberta, te aprisiona, porque agora você é o homem que não sabe o que fazer quando ninguém está olhando. Você pode até trabalhar, pagar contas, sorrir no Instagram, mas por dentro carrega uma falha estrutural, uma rachadura invisível que se abre toda vez que você tenta sustentar alguém, toda vez que alguém depende de você, toda vez que a vida exige firmeza, clareza, direção. E você sente isso. Sente no corpo. Sente quando sua voz falha, quando sua postura cai, quando seu olhar desvia, quando você engole a palavra certa por medo de parecer duro, ou quando explode, porque nunca aprendeu a firmar o limite sem violência. Você desprezou tanto o pai, que agora não consegue ser nem para si mesmo, nem para os outros. Sua masculinidade virou reação. Uma versão reativa, frágil, encenada. Você tenta ser o oposto do que viu, mas só conseguiu se tornar alguém que não sustenta nada por muito tempo. Relacionamentos? Você cede demais. Ou se cala demais. Trabalho? Você procrastina, estagna ou se sabota quando chega perto de algo grande. Missão de vida? Você fala de propósito, mas não consegue nem manter a casa em ordem. Você não é fraco, mas está solto. E um homem solto é um perigo para si mesmo, porque quando o caos chega, e ele sempre chega, você não tem para onde voltar. Você matou o pai, mas o que ficou no lugar foi o eco da ausência, um silêncio amargo, inconsciente, que agora te cobra a conta. E se você não encarar isso, vai acabar transmitindo a mesma ausência para frente, vai repetir o ciclo que jurou romper, vai se tornar o homem que você odiava, só que vazio. Você se construiu com base em negação, negou o pai, negou a figura masculina, negou qualquer autoridade que lembrasse o cheiro dele. Mas o tempo tem um jeito cruel de te entregar verdades que você tentou engolir. Um dia você se pega gritando, com o mesmo tom, com a mesma frase, com a mesma frieza. E o silêncio que segue é o mesmo que te feriu anos atrás. Você travou no mesmo gesto que desprezou. Você se viu repetindo o padrão. Talvez com seu filho, talvez com sua mulher, talvez com você mesmo, se punindo do mesmo jeito que ele te punia. É nessa hora que o colapso acontece. A farsa do homem novo cai, porque agora você não é mais o rebelde. É o espelho. E o mais assustador, você não virou ele por querer, você virou por não saber ser outra coisa. Jung dizia que aquilo que você nega te domina. E agora você entende o que isso significa. Você não integrou seu pai, você o enterrou vivo. E ele apodreceu no porão da sua psique, criando raízes tortas, que hoje te enforcam. Você não queria parecer com ele, mas agora ele está em tudo que você faz quando está cansado, frustrado, pressionado, nas palavras cortantes, no desprezo emocional, na fuga das conversas difíceis, na mania de calar quando deveria acolher. Você não virou um monstro, mas virou um homem, sem centro, sem referência interna, um ser que tentou apagar o passado e acabou se apagando também. O menino que odiava o pai, agora repete a dor. E pior, nem consegue pedir perdão, porque aprendeu com ele que homem não se desculpa, homem segura, aguenta, cala. Mas você não está calando, está implodindo. E fingir que está tudo bem só te afasta mais do que você poderia ser. Não é mais sobre o que seu pai fez, é sobre o que você está fazendo com o que ele deixou. Você o matou, mas agora precisa decidir. Vai morrer junto com ele, ou vai reconstruir algo diferente sobre as ruínas. Você repetiu para si mesmo por anos, ele não merece meu perdão. Se ele tivesse pedido desculpas, se ele tivesse mudado... Mas essa é a mentira mais confortável que você aprendeu a contar. Porque a verdade é essa, você não segurou essa dor por justiça. Você segurou porque ela te dava um lugar de vítima silenciosa, de órfão emocional, de filho ferido que tem o direito de nunca curar. Você fingiu que esqueceu, mas o ressentimento virou tijolo, virou parede, virou armadura. E agora você não sabe mais ser homem sem ela. Você diz que é forte, mas no fundo está apenas anestesiado, com medo de olhar para o passado e admitir: eu ainda sinto falta de algo que eu mesmo destruí.
Você tinha todo o direito de se afastar. Talvez o que ele fez foi imperdoável. Talvez ele nunca mereça voltar. Talvez a dor que ele causou foi grande demais, gigante, irreparável. Mas aqui está a verdade crua. Carregar isso até hoje é uma forma de automutilação. Você está segurando espinhos com a mão fechada e culpando o mundo pelo sangue que escorre. E o pior, você está transmitindo isso para frente. No jeito como você ama. No jeito como você foge. No jeito como você repete, no piloto automático, as palavras que jurou nunca dizer. Você se recusa a perdoar, mas quem está preso é você. E talvez você precise ouvir isso agora. Seu eu futuro não merece essa dor. Seus filhos, mesmo que ainda não existam, não merecem essa bagagem. Você não está perdoando ele. Você está libertando a si mesmo. Não é sobre abraçar, não é sobre esquecer, é sobre parar de sangrar por dentro, como um homem que perdeu a si mesmo tentando se vingar de alguém que já nem existe mais. A verdade que você fingiu não saber é que perdoar não é um ato de fraqueza, é um ato de reconstrução, de coragem, de soberania. Ou você escolhe continuar se arrastando com a mochila da infância, ou você se levanta como o homem que aquele pai nunca conseguiu ser. O que você chama de personalidade é, na verdade, só uma coleção de feridas mal curadas. Você cresceu performando força, mas toda força que não tem estrutura vira rigidez, e a rigidez quebra. Hoje você não é fraco. Você só está rachado por dentro, tentando sustentar a vida com as mãos trêmulas de um menino que nunca teve quem o firmasse. E talvez agora, finalmente, você esteja pronto para ver que o homem que você matou precisa ser reconstruído, mas não do lado de fora, dentro. Não se trata mais dele, nem do que ele fez, nem do que ele deveria ter sido. Se trata do que você vai ser a partir de agora. Se você vai continuar agindo como quem está em guerra com o passado, ou se vai aceitar que nenhum campo de batalha interno te fará vencer a vida real. Você não precisa trazer seu pai de volta, mas precisa construir com as próprias mãos o pai que você precisava. Um que saiba dizer não, um que saiba acolher, um que saiba guiar, um que saiba falhar, sem fugir, porque se você não fizer isso, ninguém fará por você, e vai seguir vivendo como um adulto funcional, com um menino assustado dirigindo a alma. Você será o homem que todos veem, mas que se quebra no escuro. O homem que trabalha, ama, produz, mas que nunca confia em si mesmo, porque não tem uma referência, porque não tem um eixo, porque nunca teve um pai, e nunca teve coragem de se tornar um. Esse é o colapso necessário. Não para destruir, mas para reconstruir sobre a verdade, não mais sobre a raiva. E se você chegou até aqui, é porque parte de você já está pronto. Não para perdoar o passado, mas para enterrar o menino ferido e levantar o homem que vai ensinar outro caminho aos que vierem depois. Chega de fugir, chega de repetir, chega de se sabotar como forma de vingança por algo que você já deveria ter superado. A decisão é sua, continuar sendo um filho em guerra com um fantasma, ou se tornar o homem que constrói a paz onde antes só havia ruínas. Seja o pai, não por ele, mas por você, pelo que ainda pode existir, pelos filhos que ainda virão, pela força que o mundo ainda não viu em você, mas que só vai aparecer quando você parar de fugir da dor. Silêncio. Respira. Agora é a sua vez. Se algo aqui tocou em você, não ignore. A pior prisão é aquela que a gente nem percebe que construiu. Se você enxergou alguém aqui, pense. Se você se enxergou aqui, desperte. A consciência é a chave, mas coragem é a porta. E agora, me responde com verdade. Qual desses perfis você já enfrentou? Qual deles você teme ter se tornado? Escreve nos comentários. Seja honesto. Seja inteiro. Você pode achar que está sozinho, mas não está. Tem muita gente nesse canal com feridas parecidas, só esperando alguém falar primeiro. E se você sentiu que esse vídeo foi um espelho, compartilha. Manda para aquela pessoa que precisa abrir os olhos, ou para você mesmo daqui a um mês. A gente se vê nos comentários. E no próximo vídeo, porque aqui a gente não foge da sombra, a gente atravessa.